espinho. É frase atraente que te canta nos caminhos. É sempre desse jeito, um mundo colorido. Não tem como saber se é tudo iludido. Sua joia esmerada, minha princesa, minha rainha. Que passa essa mensagem, não querer essa ladainha. Conheço a história de quem se apaixonou. O homem mais bonito logo te abandonou. Mundo das princesas não teve tanta sorte. O homem mais amado se transformou em morte. Quebrando e torturando no silêncio a sua amada. Mesmo no silêncio é grito de madrugada. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Quando eu partir não chore. Você está ouvindo a música Feminicídio, apresentada no palco pela artista Inicia Narandá, Guarani Kaiowá, gravada no último dia do ATL 2026. Dia de tristeza relembrada, colega e amiga que partiu pro outro lado, deixando sua lembrança do sorriso encantada, que por feminicídio sua vida é apagada. Já chega de tortura, de corpo perfurada, já chega de mulher com o rosto sanguentada, já chega de mulher vivendo humilhada, já chega de mulher com o coração. Nesse episódio, duas jovens lideranças Guarani Kaiowá falam das retomadas, da universidade e das ferramentas usadas para defender seu povo sem deixar para trás o Nhanderecó. A conversa passa pelo encontro entre povos, pelo hip hop nas aldeias e pela influência dos Bro MCs. Muito obrigado, ATL 2026. Aqui encerra a nossa noite cultural. Ano que vem é nós de novo. Essa é a audiosérie Vozes Terra Livre. Obrigada! Então vamos lá, se quiserem começar falando nome, povo. Meu nome é Germano Kaiowá, do povo Guarani Kaiowá. Eu moro no Mato Grosso do Sul, no município de Douradina. A minha aldeia chama Aldeia Panambila Guarrica. E eu sou um jovem liderança e eu sou acadêmico e hoje estou aqui para falar, né, sobre a nossa vida, nossa luta, né? E geralmente eu gosto de usar colar, né, que faz parte da nossa cultura indígena. Acho que é isso. Eu me chamo Nailson, tenho 21 anos, sou do território Iuverá, que fica em Dourados. Ela é uma das maiores em questão de população. Sou acadêmico também, curso Ciências Sociais, também sou fotógrafo, também sou videomaker e ator coadjuvante. E eu estou usando nesse exato momento duas pulseiras e um colar, o colar de cobra coral preto. O colar de cobra coral preto ele tem um significado muito forte para mim, né? É como se fosse a fênix, né? A fênix ela morre e ela ressurge. Então a cobra coral preto significaria isso para mim. Então esse tem um significado, porque até então não existe cobra preta, né? Até onde a gente saiba, né? Então é mais ou menos isso. E os dois colares que eu estou usando têm um significado importante, por mais questão afetiva mesmo, mais espiritual mesmo, que é um símbolo de proteção. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o ATL, se é a primeira vez, se é a segunda, enfim. A gente está no último dia do ATL, né? Orero Imeko ATL, Orero do Mato Grosso do Sul, Oreha é Guarani Kaiowá. Oreha é cada ano Roju participava aí, Roju Chucal, Roju Mumbare TV, outro coera mi parenta coera indígena de ver aí, cada ano aí picha retal, hai coera mi parente coera.
onde mombare te hangwa ore luta pe o pawa ore roha sawa ore te koharu pe ore re koro pe hau me ore guero shuka ore pura hei ore nyimbo ore nye ore re koro guero shuka hau pesha te me outro kuera va o guero ko até ali pe shuka hangwa hai kuera he ko pesha po ko ha pesha po ha tem carinha de ore compartilhar ore conhecimento em outro dia ore cada ano eu ter o juro participar dele. Pra traduzir, né? Bom, enfim, ele falou que o movimento ele é um momento de fortalecer a luta, a resistência. Tanto nossos cantos como os cantos deles é importante, é relevante para essa luta, para essa causa. O movimento ATL, ele junta todos os parentes, então em uma só voz a gente marcha, levando toda a nossa ancestralidade, querendo revogação dos nossos territórios e por aí em diante a gente vai. Então estar com os parentes é legal, é gratificante, cada cultura é diferente, então a gente vai aprendendo mais a maneira de resistir dentro dos nossos territórios, compartilhar essas vivências que acontecem no nosso território, dos territórios deles. Então, fazer essa troca, né, que ele fala do compartilhamento com os outros parentes. Então, ter essa troca, essa troca de ideias com vários parentes. Às vezes tem um parente que fala, pô, lá tá acontecendo um negócio, no meu território tá acontecendo outro. Então, ter essas trocas, ter essa visão de guerra mesmo, sabe? Você tá numa batalha ali com um fazendeiro ou com um pistoleiro, sentir na pele o que o outro parente está sentindo. Então, é mais ou menos isso. Você quer falar um pouco também da sua visão? Se você Bom, quiser falar na língua, o Germano traduz pra gente. Acho que eu vou falar no português, claro mesmo. Então, o ATL, esse ATL é um dos meus terceiro ou quarto ATL que eu participo. Eu não tinha essa noção de etnias, né? Pra mim, eu achava que era só a minha etnia ali, as pessoas do bairro, né? Mas quando a gente sai de uma bolha, ela é basicamente quebrada. Então a gente conhece culturas novas, a gente conhece histórias novas, a gente expande o nosso conhecimento e vai abrangendo. Então, conforme eu fui vindo pro ATL, eu fui conversando com os parentes, conhecendo várias outras etnias, né? Então é gratificante porque fortalece, como o Germano acabou dizendo, né? Então fortalece quem eu sou e a minha identidade. Eu fortaleço o parente estando ali com ele, mesmo não sabendo cantar as músicas deles, os cantos sagrados deles, mas a gente pode estar ali representando, dando força, gritando, demarcação já, nenhuma não nos mate mais, então demarcação pelas nossas terras. Então tudo isso a gente incentiva o parente a não desistir. Porque hoje em dia a gente sabe que a saúde mental, tanto de um jovem liderança e de uma liderança, é hostil por conta que são ataques e ameaças. Então tudo isso perturba a gente, né? Então a gente acaba sendo perturbado por conta disso. E o ATL é mais ou menos isso, sabe? Tipo, essa troca, esse descarrego, sabe? Chegar pro parente e falar, pô, parente, então, tô passando isso, o parente também fala isso. Então, sabe, você se descarregar mesmo, ouvir os cantos dos parentes. Às vezes dá vontade de chorar, a gente chora. Às vezes dá vontade de abraçar o parente, a gente abraça. Porque isso representando a luta. A luta não só do povo Guarani Kaiowá, mas como a luta dos povos indígenas. Você falou agora há pouco em estratégia, né? E aí tem esse encontro de diferentes povos. O que vocês trocam entre vocês, assim? O povo de vocês com outros povos? Existe essa troca de estratégia mesmo? Aqui ajuda, porque você falou da bolha, né? Sim. Já aconteceu isso e de botar em prática e ver que, olha, o povo faz assim, vamos tentar também. Como é que se dá essa... Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que o Germano vai até concordar comigo, que é do povo Terena, né? Então, o povo Terena, a gente é quase vizinho ali, né? O povo do Pantanal ali, a gente fica mais ali no centro-oeste, ali na região de Dourados, Douradina, Panambi, Amambai e as fronteiras, que são os povos do Guarani Kaiowá. E os Terenas, a gente teve uma troca muito, muito útil, né? Que é a massa da argilha, de fazer acho que qual era? Argila Crodiapó? Cerâmica. Isso, cerâmica.
Perguntei pra ele se ele lembrava o nome. Enfim, é cerâmica. Então, essa troca a gente fez em vários encontros de jovens. Então, durante esses encontros, eles foram aprendendo com a gente foi aprendendo com eles. Então, a gente convida eles, tanto eles nos convidam para a assembleia deles. Então, a gente acaba tendo essa troca, tanto do grafismo deles, do nosso grafismo, das nossas ervas medicinais. Então, há essa troca dentro da nossa região, que é o Mato Grosso do Sul, né? Que é com o povo Terena, que é Quiniquinau, Acajuel, Ofaié, Guató. Então, é uma conexão forte ali. ore queira awa pesha jo topa jave ATL piha pesha ore nonyo batu jave ratu piha el pamba ore roikuaro ho hai queira ijegua ipura he inyimbo hai queira shuka ore hau pare rogura hate ave hau pepu hai queira hai krainha perdero troca de compartilhamento de tem conhecimento para ru orero aprender hai queira aprender regui orero aprender shugui pesha mi pintura ore mi grafismo ore Guarani Kaiowá ro aprender meu choquera que ro aprender ore regui hau mi pesha mi mora eu mi diro que tudo mangue que orero roixanga orero roixa pesha movimento por exemplo a TL assembleia mena outro convidar a ro participar hai queira o chuca pamba é que roi qua cada te koharupi hai queira o que tem conhecimento que ore o serviço para ore bairro o serviço para queira ver o chuca pesha boa sabe tem conhecimento ponade ao pande ore ver o burra. Então, no final ele acabou falando um negócio muito interessante, que é do conhecimento em geral, né? Ele falou dessas trocas. Inclusive, ele falou também dos cantos. Recentemente a gente descobriu, mas a gente não sabia, mas a gente fazia, que era uma batalha de rima na roda, sabe? A gente tem uma roda que se chama Guaxirê e tem um Guarru. Aí tem uma roda das mulheres, às vezes tem uma roda das crianças, às vezes tem uma roda dos adultos e dos Jari, que são os mais velhos. Eu não tô traduzindo a parte dele ainda, mas tô falando que eu acabei lembrando mesmo. E nessa parte a gente acaba meio que batalhando, assim, sabe? Então, tipo assim, uma pessoa falou que um guaxirê, só que eu não sei, entendeu? Mas eu vou ouvir e vou aprender. Aí tem um guaxirê aqui que eu sei, mas que eles não sabem. Tem uma coisa que eu sei que eles não sabem. Então eu vou lançar meu guaxirê e eles fazem um guaxirê deles ali. Aí acaba fazendo essa troca, sabe? Ele deu, na fala dele, ele deu a entender isso também. Que é quando a gente conhece outros povos, sabe? Então, tipo, a gente fica feliz, a gente ouve, a gente escuta e a gente acaba ficando fascinado sobre essa quebra dessa bolha de ouvir. Então, a gente veio pro ATL, não só pro ATL, mas como em outros movimentos sociais de outras etnias, a gente conhece, a gente escuta, a gente vê a necessidade dos parentes, sabe? Então, é basicamente isso. Vocês falaram dessa troca, né? E falaram dos terrenos. E agora a gente estava com uma ministra que era Guajajara e agora o ministro que entrou no lugar dela é Terena. Vocês acham que o fato dele conhecer um pouco mais a realidade, o território de vocês, ali a região, isso pode ajudar ou influenciar na causa de vocês? É importante uma figura nesse lugar de poder saber mais de perto, faz diferença? Então, sobre o Eloy Terena, faz muita diferença, bastante diferença. Inclusive, ele foi um dos que cresceu dentro do movimento Guarani Kaiowá. Então, a gente, pelas histórias que a gente ouve, né, onde ele está hoje em dia, creio eu que é de grande relevância, apesar de ele conhecer os nossos territórios Guarani Kaiowá, alguns territórios de massacres, como Guapão Mirim, Coelitocuê. Então, creio que é de grande ajuda ele estar nesse poder que possa ouvir nossas demandas, sabe? Não, assim como nós, como do povo dele. Então, da região do Mato Grosso, não só do Mato Grosso do Sul, mas como do estado mesmo. Ministro Eloy Terena o Kakuaku ore te koharupi. De Jonia Punun já veio que que da IGP o estudar como acadêmico já mesmo assim como é que cada aldeiro piha o guata chegou e qua cada aldeia no que cheja cada aldeia com eu rodei de
de idade principalmente Guarani Kaiowá aldeiro. Retomado, porque retomado, joguei mais Eloy é uma referência, da ore Guarani Kaiowá. Ore Guarani Kaiowá então ore Puxaram o rádio, ore quad e trava e rembia pode, não deve tem uma oportunidade de eu mexer pé que o estado que vai representar como ministro puta Coanga. Então, ele acabou falando que ele cresceu no território Guarani Kaiowá, né? Então, ele acabou refutando que ele conhece mais aldeias do que o próprio Germano. Então, isso é meio que engraçado, sabe? Porque são várias aldeias, então são várias retomadas. Ele acabou falando também que já dormiu em territórios, então ele sabe muito bem como é o processo de uma retomada, como é o processo de uma aldeia. Então, ele deu essa ênfase e também trouxe que, apesar dele ser terena, então ele já é um Guarani Kaiowá porque ele realmente cresceu com a gente. Então, na vida acadêmica, na eleição, então em qualquer momento da parte tanto da Ataguaçu, que é a nossa grande organização, renomeia ele. Então ele é de extrema importância. Então ele acaba se tornando uma referência para o povo Guarani Kaiowá que acolheu ele e agora ele está no poder onde ele está hoje em dia. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou Nailson falou sobre a questão do Guaxiré e falou que tem uma batalha. E a gente, né, tem o Bro MCs, Guarani Kaiowá, que é o primeiro grupo de rap no Brasil, e a Narandá também, que é bem importante, né, na juventude Kaiowá. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância do rap, assim, na cultura Guarani Kaiowá. Massa. Mano, o hip hop, ele é legal. Ele é um movimento de rua, né? A molecada, ela se amarra muito. Então, não tinha essa grande visibilidade do hip hop dentro das aldeias. Era muito marginalizado. Até hoje em dia é marginalizado, né? Pela sociedade. Mas eu vejo que o hip hop dentro da minha comunidade tá crescendo bastante. Então, estão surgindo vários MCs que batalham ali. Inclusive, tem uma batalha na aldeia. É um grupo pequeno, mas tem. E... Ao avião! O helicóptero da polícia militar. Né? Mas enfim. Então, tipo assim, é muito legal, cara, porque você tira a juventude do mundo das drogas, do mundo das bebidas alcoólicas, e às vezes eles misturam essa batalha de rima junto com a cultura, trazendo o uso do baracá, trazendo o uso do pochito, trazendo esse uso de tudo, sabe? Da vestimenta do Kaiowá mesmo. E tem, inclusive, também nas músicas dos Bros MCs, tem bastante essa referência, né? Que fala sobre o taquá, que fala sobre as casas de rezas, que denuncia, repudia, sabe, as queimas das casas de rezas e esse preconceito com hip hop dentro da comunidade. Então, muitas das letras dos Bro MCs, elas ajudam a juventude a se identificar, a gostar mais do hip hop, porque ele é a essência, né? Ele é o que salva a juventude, digamos, junto com o pessoal do skate. Então, dentro da aldeia, dentro da Grande Dourados, existe essa parte de hip hop, pessoas skatistas misturado com o pessoal do hip hop, que são dentro da aldeia. E isso é muito legal. Isso é tudo com o hip hop, com a garupia e com a tendengua hoje. Tava do Bro MC Rupi, aí com a hip hop. Teve a coisa da Iguaçu, com a Hanga, foi Bro MC foi uma grande referência para mim. E a Narandá e demais outra Guarani Kaiowá, tanto Guarani e Kaiowá em meu município. Tanga o Gregório aldeia, mas é um grande avanço de Orero Road, principalmente jovem, de juventude, do Rejaya de recupera Iponândia. Hakura que o rock que na Eurerecopo, mas é o Guraupa por Ereco, na Yuso Reaguecha. Através de música para o pintura, ore jeguacá, ore taquapu, ore maracá, ore qual hakura ogurave e hakura e embora reipa de quando rimar já eu escrevo de tem uma letra, canção, tudo pé. Bom,
Ele falou que na letra dos Buro MCs, eles levam o nosso jeito de ser, né? Guarani Kaiowá. Nosso cocar, nosso maracá, nosso jeguá, nosso pochito. Então tudo isso é uma referência. E ele acabou também falando no começo da fala dele que ele não conhecia o hip hop. Então não tinha esse contato com o hip hop. Então ele conheceu através dos Bro MCs, escutando as músicas dos Bro MCs. Então teve toda essa troca também. Então ajudou a ele. Falou, caraca, isso é legal, tá levando para um novo patamar, né? E não estão deixando a gente falar na língua materna, a gente fala que é Nhanderecô, que é o nosso jeito de ser, né? Então, basicamente, eles não deixaram isso de lado. Eles estão fazendo o hip hop, mas só que trazendo o Nhanderecô, que é o nosso jeito de ser, Guarani Kaiowá, trazendo, relembrando da onde a gente veio, do porquê que a gente tá aqui, do porquê que a gente tá fazendo isso. Tem alguém aqui que faça, que seja pro MC, que dê pra fazer um improviso aqui com a gente? Você Pô, sabe? até tem, mas aqui agora vai ser difícil. Tem o DG, não sei se o DG vai topar. Ô DG! Ô DG! DG! Tá vindo. Mas enfim, ele vai vir. Mas é assim, é legal por conta que, tipo assim, o hip hop eu vejo que a aldeia ela é muito. A rede mesmo, onde eu vivo, ela é muito violenta. Então o hip hop entrou, ajudou bastante pessoas, influenciou a juventude a saber o que é o hip hop, trazendo esse Nhanderecô. É muito da hora. Acho muito massa. Legal. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, DG, tá vindo. Faz um flow aí. Faz. Só um flow. Flow. Então fala com a gente aqui um pouco sobre... O que eu vou falar? Eu te pergunto... Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouquinho dos Bros MCs, qual a importância desse movimento, do Nhanderecô, o quanto que ele ocupa aí a sua mente, o quanto que ele te ajuda no dia a dia e a comunidade. Cara, acho que os Bro MC é bastante referente assim, né? Porque os caras literalmente suponham que eles têm o dom de cantar rap, né? Eles amassam no flow, no speed flow também. O Charles não, o Kevin Bareté mandou uns flow ali que às vezes nem a gente consegue acompanhar ele, né? Porque ele canta muito rápido assim. Ainda mais na língua mesmo, só que a gente escutando a gente entende, mas algumas pessoas que não falam na nossa língua a gente não entende, né? Mais pra nós que é fluente assim, Guarani, a gente entende eles cantando assim, bem. Às vezes nem a gente consegue acompanhar eles. E a música dele sempre me faz, quando eu ouvo, né? Quando eu ouço a música dele, eu fico pensando, se imaginando como é que os caras. Assim, ajuda bastante, né? Na edição de vídeo, na edição de foto. Eu uso bastante as músicas dele, dos Bro MC. Não arrisca o flow, não? Não sei, diz que. Vai que eu tenho dom de. Não, maravilha. Deixa eu pensar aqui. Arrisca. Arrisca aí. Vou colocar um beat aqui pra você. Manda! Deixa eu colocar um beat aqui. Vamos lá, DG. Vou colocar um beat aqui no YouTube. Vai, meu irmão. Ko apesiadu ATL uma ko angga ko nyande jasuka nyandere ko jauga oparu pija hanya bora henya boa wanya nembaraka. Agora traduz pra gente. O que eu tava cantando a gente tá aqui na TL, andando na marcha e cantando nossas rezas, a nossa música e a nossa cultura e mexendo no nosso maracá. Legal. Aqui a gente tá gravando esse podcast e as pessoas não estão vendo a gente. A gente sempre pede pra descrever o que tá vestindo, como é que é. Você tá com uma pintura no rosto, tá com umas pulseiras. Descreve você pro ouvinte aqui. Como nome?
Eu tô com o rosto pintado, cabelo preto, indígena, etnia Guarani Kaiowá, pulseira de coral no braço, uma pulseira no outro, um short, uma camiseta preta com branco e tá escrito Somos a Resistência. Não importa a raça ou crença. É isso. Seu nome? DG, Douglas. Douglas Hilton. Fogo DG. Vulgo DG. O DG, da hora, DG. Obrigado, viu? Se quiser acompanhar a gente pra fechar aqui. Pode ser. Fazer nada. Eu queria saber um pouco, vocês falaram um pouco dessa jornada acadêmica de vocês, né? Isso é ferramenta de luta também? Qual que é a importância aí? Pô, então, a luta, ela já começa a partir do momento que a gente sai de casa. Pisando na escola, pisando entrando no supermercado. Então, ocupar esses espaços dentro da universidade, ela é de extrema importância. Porque não acaba relembrando, mas acaba fortalecendo que a gente existe, que a gente pode ocupar esses lugares, que a gente pode ter um diploma. Não é só porque a gente é indígena que a gente não pode ter. Então, a gente luta todo dia com isso. E cada vez mais a gente passa, sabe? Então a gente vê os olhares de julgamento dentro da universidade, não só dentro da universidade, como em qualquer outro lugar que a gente vai, né? Então, para mim, ela é super importante a gente ocupar esses espaços. Por mim, a gente poderia ocupar o Brasil todo, a gente poderia estar ocupando o Supremo Tribunal, a gente poderia estar ocupando os hospitais, com as nossas ervas medicinais. Então, é de extrema importância a gente ocupar esses espaços. ore quera awad, ore rohora ore roga giron senjawe oi, ha tem rogre com mais resistência. Ore roi meanga universidade rupi, ore roi meanga opa pireiro ikoje ore awad. Anga ore única tem cargo do Ixaure rogre ko ha tem presidente do Brasil é oportunidade de com o Ministério Indígena. PHP tem grande avanço, ore queira awa, procura rádio. O mi preconceito, mi marret, tá para o pior é cidade do pi tapero pi mono rabu pavimenta teu yadi. Pero pi ore marete ore marete ore sempre ter em picha luta, força para mim. Então, o Germano ele acabou falando que a partir do momento que a gente sai do território, ele sai da casa dele, a gente já é uma resistência. Essa resistência ela já existe. E ocupar esses espaços são como se estivesse em outro mundo. Então é como se você atravessasse um portal e falasse, pô, eu sou um alienígena, sabe? Então, tipo, a galera te olha dessa maneira. Foi o que ele acabou falando, né? Então, tipo assim, é de extrema importância a gente perceber essas percepções. Então, é fortalecer, sabe? Às vezes o parente quer desistir, às vezes outro parente não quer desistir. Então, os indígenas mesmos acabam se fortalecendo nesses espaços. Então, ele acabou falando também as mesmas coisas de um fortalecimento de toda essa carga para chegar lá no final e poder voltar para o seu território com um diploma ou até mesmo ir para outro território, dar aula ou ensinar alguma coisa e fazer essa troca. Aí a gente ouve aquele clichê assim, né? Mas indígena tá usando iPhone. E aí isso você deixa de ser indígena porque tá usando a tecnologia ou tá indo na universidade. Como é que vocês respondem a isso? Cara, é engraçado, né? Porque eu não me descrevi muito bem, mas eu tô com um iPhone, um carregador Power Bank aqui. Eu tenho um Mac lá também, então não deixei de ser indígena. Nunca vou deixar de ser indígena. Então, não tem como a gente deixar de ser indígena porque a gente está usando alguma coisa. Ao mesmo tempo que a gente usa nossos objetos, como o celular, notebook, a escrita, a forma do português correto, é uma forma da gente fazer a nossa luta, fazer a nossa resistência. Ao mesmo tempo, a gente também pode fazer a nossa resistência de uma forma bruta. Qual seria essa forma bruta? Nossos cantos tradicionais, nossos bloqueios, nossas manifestações. Então, é uma forma da gente fazer, é uma forma da gente resistir e da gente lutar. Então, tudo que a gente
tem nas nossas mãos se torna ferramenta. ore kuira wako ore nyumon barete puro rod. Agora ore celular, ore notebook, ore gureko paoi. Mako andro gureko hako angro gureko. Ha o perra iporandi ore velho. Ha para o pedir ore andro jayu terereko. Ore o pepato ha o celular o gureko. Celular o gureko por ore chuka ore reko ore nimbo ore cultura. Ha ore avatu para o piro. Ore anga ore roguata avião, ro trem, navio, ro viajar a outro país, é um grande avanço, mas mesmo assim, ore dorejai ore awaha, para o haru pior eu intate ore recoro buraha. Então, ele falou que a gente nunca vai deixar de quem a gente é. A gente pode estar no aeroporto, a gente pode estar no trem, a gente pode estar em outro país, que a gente nunca vai deixar de ser quem a gente é. A gente nunca vai deixar o som do baracá, a gente nunca vai deixar o nosso dieguá, que é o curucu dentro, né, no rosto aqui. A gente nunca vai deixar de cantar um purarrei, que é um canto sagrado. A gente nunca vai deixar de ser aquilo que a gente é por conta do espaço. Também ele acabou falando sobre a importância, mesmo a gente não tendo no passado, a gente tinha uma tecnologia. Assim como outros povos também tinham suas tecnologias, a gente também tem a nossa tecnologia. E com isso veio a tecnologia da era digital. Então a gente abraçou também, a gente, através desses objetos tecnológicos, como o TikTok, entre outras plataformas, a gente foi espalhando a nossa ideia de povo, nossa ideia, transmitindo a nossa cultura, para saberem que existe essa cultura. Então, pintura, então por aí vai em diante. Então são diversas possibilidades que a gente pode fazer com apenas uma ferramenta. Legal. Uma coisa que a gente tem pedido, e de alguma forma já foi feito, então vocês ficam à vontade aí se rolar ou não, é de fazer um canto, que é importante para vocês, que represente a luta. Pode ser. A gente vai fazer uma que a gente apresentou lá em São Paulo, no hip hop, que foi semana passada. Puxato? Urai jarae shembojero kurae ae 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 urai jarae shembojero kurae ae 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 ae. Tá. Esse como eu posso explicar? A gente se encantando, só nós dois, não transmite essa energia. Mas juntar a juventude ali pra cantar transmite uma energia muito forte. É uma outra vibe, é uma outra essência. E basicamente o canto, alguns cantos eles não são traduzidos, por conta que eles são muito sagrados, que a gente não é quão santificante a gente é, sabe? Pra gente poder traduzir. Que a gente acaba errando conosco mesmo. Então a gente acaba não traduzindo alguns cantos. Mas esse fala mais ou menos da chegada, né? Que o aprendiz vai fazer você dançar. Fala que é Urai Jarai Shembojero Kurai. Então, tipo assim, o Urai Já vai te fazer dançar. Quem é o Urai Já? O aprendiz que tá te fazendo dançar. Então seria basicamente isso. Mas tem alguma coisa dentro do contexto cultural, ou dentro da luta de vocês, que vocês queiram falar? E aí a nossa audiência, assim, são outros povos, mas também os Kaiowá, né? Então a gente espera que eles ouçam também. Tem alguma coisa que vocês querem falar? Alguma palavra de incentivo, às vezes para quem está com medo, não quer vir? Ou o que vocês acharem mais conveniente? Pô, vai ser um clichêzão aqui, mas enfim. Gente, vamos viver. A vida é muito bela pra gente se perder nessas tecnologias de hoje em dia. Conhecer culturas novas, conhecer pessoas novas. Então, fazer amizades, porque hoje em dia a gente tá na correria do dia a dia, a gente acaba não parando para analisar quem tá do nosso lado. Então, dar aquele abraço às vezes que é necessário, sabe? Eu acho que é isso, seria isso mesmo. Tem frase que é jadódia. Que nhande jaiko aria katu esa nyanyumon barete. Nyande tem
Jaicoquara com o mundo penhimia. Com o mundo tem na nembo aí peta nembo aí agora tem que ser a nhante tem que ser preto já nhande gente nhande que tem que ser já não inte vai o jehu inte o meu inte outro nembo vai na catui de andere vai virei alguma coisa já pode mandar de trema não na sempre tem saída pela cheia já recado. Deixa o Germano, traduz você mesmo que você falou agora. Só pra gente ouvir só mais um pouquinho. Tá. Então, eu tava falando que nós nascemos, né? Nascemos no mundo nós para aprender as coisas, né? Para aprender as coisas e não desistir, né? Nós nascemos para não desistir, né? Às vezes o mundo te deixa triste, né? As coisas te deixam triste, mas o que te motiva a viver, né? A sobreviver, né? É a alegria, né? Que nós chamamos de na língua guarani, nós chamamos de uá, né? Uá é a alegria. A alegria é a única que leva a gente, né? Para frente em vários lugares, né? É por isso que eu falo, né? Às vezes alguma coisa não alguma coisa pode acontecer, mas não seria uma coisa tão horrível assim. Mas precisamos mais saber viver, saber ser feliz, né? Que uma coisa triste não pode ser alguma coisa tão ruim assim, né? Mas o que podemos mais levar para frente é a alegria, né? A alegria de viver e sobreviver todo dia. O povo Guarani Kaiowá, ou Kaiowá e Guarani, habita o sul do estado de Mato Grosso do Sul e regiões do Paraguai, em fronteira com o Brasil. No Paraguai, são conhecidos como Pauí Tauiterã. Os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que a população kaiowá era constituída de 50.034 pessoas, se destacando como uma das maiores populações indígenas no Brasil atual. A língua kaiowá, assim como as línguas imbuá e inhandeva, outros grupos guarani, pertence à família tupi-guarani, do tronco linguístico tupi. O historiador e antropólogo Isaac João, indígena do povo kaiowá, na apresentação do livro Os Cantos dos Animais Primordiais, ressalta que os kaiowá, junto com os guarani, historicamente tratavam-se de dois grupos distintos, falantes de duas variantes da língua guarani, o kaiowá e o inhandeva. Ao longo da colonização, essas populações foram levadas a coabitar terras no sul do antigo estado de Mato Grosso. Hoje, conectadas por laços de vizinhança e casamento, são chamadas, nos documentos oficiais, de Guarani Kaiowá, mas localmente preferem-se autodenominar Guarani e Kaiowá, ressaltando suas particularidades. Ainda segundo Isaac João, o que se conhece hoje como o estado do Mato Grosso do Sul corresponde parcialmente à província da colonização espanhola conhecida como Itatim. Durante o período colonial, entre os séculos XVI e XVII, os antigos Guarani de Itatim fugiram do assédio dos colonos espanhóis buscando refúgio em missões jesuíticas. Ao longo das décadas de 1630 e 1640, foram atacados pelos bandeirantes paulistas, que levaram milhares de indígenas como cativos para São Paulo. Os grupos que conseguiram escapar provavelmente buscaram as densas matas do atual sul do Mato Grosso do Sul para refugiar-se até o século XIX, quando viajantes voltaram a travar contatos com essas populações. Após a Guerra do Paraguai, no século XIX, que também atingiu diretamente esse território, todo o atual sul do estado foi cedido para a exploração da erva mate. A mão de obra indígena foi massivamente utilizada nessa atividade. Entre 1917 e 1928, o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, substituído pela FUNAI, criou 8 reservas destinadas aos Guarani e Kaiowá.
Nas décadas seguintes, a colonização do sul de Mato Grosso do Sul avançou com apoio oficial até que, nos anos 1970, expandiram-se as lavouras de soja e cana-de-açúcar na região. Milhares de indígenas foram expulsos das áreas que originalmente ocupavam, para serem confinadas nas antigas reservas, que logo tornaram-se áreas superlotadas, empobrecidas e violentas. Ao mesmo tempo, emergiu nas comunidades o movimento de luta pela recuperação das terras tradicionais, ou Tecoá, chamado de Atiguaçu, a grande assembleia do povo Kaiowá e Guarani. O movimento, que segue resistindo na atualidade, foi impulsionado pelos Nhanderu e pelas Nhandeçu, rezadores e rezadoras Kaiowá. De acordo com Isaac João, os territórios a serem reconquistados pelos Kaiowá e Guarani são terras sagradas, a serem recuperadas com o auxílio dos cantos xamânicos. Com as retomadas, os Kaiowá e Guarani buscam recuperar seus territórios ancestrais para viver de acordo com suas tradições e modos de vida, ou Yanderecô. Atualmente, o território tradicional do povo Kaiowá e Guarani segue sendo invadido pelas frentes de exploração e avanço do agronegócio, processo marcado por crises humanitárias e uma série de violações de direitos contra essa população, como a falta de acesso à água, mata, alimentação e condições de uma vida digna, além de altos índices de violência, perseguições e assassinatos de lideranças. À espera de demarcação de seus territórios, muitas famílias Kaiowá vivem em retomadas e acampadas na beira de rodovias ou nas periferias das cidades. Mesmo em um cenário de graves pressões, a resistência cultural e espiritualidade Kaiowá e Guarani permanecem como grandes pilares de sua força coletiva e política. Informações retiradas do livro Cantos dos Animais Primordiais, organizado pelo historiador e antropólogo Kaiowá Isaac João, Mapa Guarani Continental, de 2016, e das páginas do Instituto Socioambiental ISA e O Brasil Indígena, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.